Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. E salve, jovens! Sejam bem-vindos, então, ao episódio piloto, do Historiador em Quadrinhos. Quem vos fala é Guilherme Silva, o próprio Historiador em Quadrinhos. Então, essa proposta de podcast aqui é bem simples, é bem tranquilo. Tem uma intenção de ser bastante casual, né? Não é pra ser hardcore nem nada. Né? Então, vamos lá. A proposta do podcast é eu, o Historiador em Quadrinhos, Guilherme, falar sobre os quadrinhos que eu venho lendo, dar alguma opinião a respeito, falar das características que me chamaram a atenção em algumas obras e, papear com vocês, né? Como é um podcast solo, então não vai ter uma dinâmica aí muito como os podcasts tradicionais, né? Então eu não vou conversar com ninguém, eu vou só falar, mas isso não impede de no futuro a gente ter aí convidados ou convidadas que também gostem aí do universo de quadrinhos e tenham opiniões bacanas para dividir aqui com o pessoal, certo? Aí vocês me perguntam, né? Mas da onde que surgiu essa ideia de criar um podcast solo? O podcast solo, ele parece um desafio, na verdade, né? Porque você tem que ficar falando, você não tem auxílio de imagens. Então, é uma proposta diferente de um canal no YouTube, por exemplo, certo? No canal no YouTube, você tem todo um público que já está receptivo aos vídeos de quadrinhos ou de qualquer outra coisa de cultura pop, né? Já com podcast, né? Podcast solo, eu pelo menos não conheço nenhum podcast solo que fale de quadrinhos, né? Então a gente, vamos aí desbravar um território inóspito, né? Mas falando em canal no YouTube, esse podcast justamente surgiu da ideia de fazer um canal no YouTube. Só que, como eu sou autossuficiente aqui, entre mil aspas, eu tenho que editar, eu tenho que arrumar tudo. E eu não ia dar conta de editar um vídeo, por exemplo. Eu não conseguia aprender a editar vídeo, né? E também não tinha um material bom ali para gravar, né? Eu gravar no celular me deixava inquieto e tal, apesar de conseguir deixar o áudio legal, como tá agora, né? O vídeo não ficava legal e aí eu ficava nervoso e eu falava, não vai dar. Não vai dar para fazer um canal no YouTube. Só que daí eu planejei, né? Pensei, podcast é legal, eu já ouvia muito podcast, eu ouço ainda podcast. E aí, podcast pode ser uma possibilidade legal. E no podcast eu encontrei aí duas vantagens, né? A vantagem da produção fica mais fácil pra mim, né? Porque eu não manjo tanto aí das questões do audiovisual. E eu aprendi a editar áudio usando o Adobe Audition. Então, foi um trabalho bacana aí, que funcionou. E outra, né, que o podcast ele tem essa coisa maravilhosa do público ser bastante engajado. Então as pessoas que ouvem podcast elas interagem bastante com os produtores, né? Então tem um diálogo muito legal. E o podcast ele te dá uma liberdade, né? No vídeo você tem que criar um roteiro, quer dizer, no podcast também, mas no vídeo o roteiro tem que ser muito bem pensado para mídia. No podcast a gente pode ligar o microfone aqui e sair falando, que ainda assim é possível sair um programa legal disso aí, né? Então, tem os podcasts super roteirizados, mas também tem os podcasts que são muito livres, muito de boas. A intenção desse podcast aqui é justamente sair falando assim. Obviamente na edição eu vou dar uma recalchutada aí, né? Porque às vezes eu perco a linha do raciocínio, e é mais fácil fazer isso quando você tá falando sozinho, né? Mas mesmo assim, é mais tranquilo. Eu posso conversar com vocês como se vocês estivessem me ouvindo assim no mesmo cômodo e tal. Além dessa ideia de fazer um podcast solo, ter surgido aí dessa brincadeira aí de fazer um canal, né? Surgiu também aí um mini curso recentemente, né, para eu ministrar, que é referente ao uso de quadrinhos como fonte histórica e como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem aí para professores aqui da rede pública de Florianópolis, né, de Santa Catarina, aqui da grande Florianópolis, né, que é onde eu moro. E aí eu falei, eu tô lendo tanta coisa bacana aqui pro mini curso, tanto quadrinho legal, por que não colocar essa opinião toda que eu tô formulando aqui pra dividir com os meus colegas lá no mini curso? Por que não colocar isso em uma mídia
um pouco mais permanente, né? E aí eu pensei, pô, vou fazer um podcast solo. A gente já tem lá o Cronia Cast, né? Eu e o Ângelo. Então eu falei, pô, vou fazer um podcast solo porque o Ângelo não é tão do mundo de quadrinhos quanto eu, né? Então vamos lá, vou fazer aqui alguma coisa e ver o que acontece. E é isso aí, gente. Essa é a ideia. Pra quem não sabe, né? Eu sou formado em História. Pra quem nunca ouviu o Cronia Cast, né? Inclusive vou deixar no post aí o link pro nosso podcast. Pra quem nunca ouviu, eu sou formado em História aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, né? Então, e a minha pesquisa final, o meu TCC, né, o famoso trabalho de conclusão de curso, foi sobre mangás, né? Eu peguei um volume específico, não, uma coleção específica de mangás, que é um mangá Mushishi, que é muito bacana, inclusive, uma hora vai sair um episódio aqui sobre ele, né? Pode aguardar. Ao longo do curso, então, eu fui aprendendo que era possível pesquisar quadrinhos e tal. E aí foi mais isso, então, com o TCC eu comecei a abraçar as possibilidades, né? Comecei a pegar os minicursos para apresentar, participei lá recentemente de um simpósio lá na UFSC apresentando a minha pesquisa, assim, com outros colegas. Então eu falei, vamos cair de boca aí, né? Vamos meter esse louco, né? E começar a mergulhar mais no universo de quadrinhos. Eu falei, então, já que estamos nessa aqui, vamos fazer um podcast também, né? Então, foi mais ou menos essa a ideia, gente. Então, lembrando que dúvidas, sugestões e comentários aqui pro podcast. Você quer selecionar um quadrinho, né? Você gostou de um quadrinho recentemente, falou, pô, Gui, eu gostava desse quadrinho. Manda pra gente aí o nome. Se quiser patrocinar, manda pra gente o quadrinho que a gente faz no episódio. Muito feliz, a gente faz o episódio, a gente e eu, né? Faço o episódio aí sobre o quadrinho. Então, interajam aqui conosco, gente. Esse podcast ele vai ser postado no ucraniacast.com.br. Vou fazer uma sessãozinha bonitinha lá pra ele, certo? Então comentem lá na postagem ou mandem um e-mail para hq@ucraniacast.com.br, né? Que eu ainda vou criar esse e-mail, mas no momento que esse episódio sair, já vai estar online, já vai estar disponível esse e-mail. Certo? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. E aqui quem fala é o Historiador em Quadrinhos e até o próximo episódio. Stay put. I'll be back in a flash.